coração. Mas quando Deus disse: Noé, diga ao povo, se o povo não se arrepender e me servir, eu vou destruir essa terra em água. E só aquele que confiar em tua palavra, só aquele que confiar e ouvir a tua voz, entrará comigo dentro da arca, aonde tu irás te preparar. A Bíblia diz que quando Noé estava construindo o arca, junto com os seus filhos, a sua nora, a sua esposa, porque a Bíblia diz que eles se carregavam lenha, trazia símbolo, trazia as melhores tábuas, e ali pregoando, e a Bíblia diz que muito passava e dizia: ei Noé, caduco, mais de 145 altura, é louco, é doido. Mas Noé sempre pregava e dizia: o meu Jesus, o meu Deus, me perdoa, ele disse que vai destruir tudo isso aqui. E aquele que não ouvir a voz de Deus não contemplarão o livramento do Senhor. Levante a mão do céu, eu quero já começar profetizando como guerreiro. Levante a mão do céu, eu profetizo que quando eu ouço a voz de Deus, quando você aprender a ouvir a voz do Senhor, você vai contemplar um grande celeiro de vitória. Não é disso? Todos aqueles que não ouviram a voz de Deus não contemplarão o livramento do Senhor. Quando eu ouço a voz de Deus, eu vejo Deus dando livramento a respeito de mim. Deus, ele tem livramento a respeito de sua história. Quando eu falo de livramento, eu falo de Deus guardar a nossa vida. Eu falo de Deus proteger o nosso coração. Mas essa não é a palavra. Quando eu li Isaías, eu vi que Isaías deu ouvido à voz de Deus. Isaías não queria simplesmente ouvir se Deus ia curar. Isaías não queria ouvir se simplesmente Deus ia libertar ou salvar os oprimidos e aflitos e atribulados. Mas Isaías queria anunciar a boas novas. Isaías queria anunciar aos cativos e oprimidos que no meio do sofrimento dele viria alguém que quando ele viesse, ele derramaria o teu sangue para a purificação do meu pecado e para livrar-me do laço do passarinheiro. Isaías, ele disse: virá alguém, o nome dele ainda é maravilhoso, o nome dele ainda é conselheiro, o nome dele ainda é Pai, a eternidade, é príncipe e a paz. E quando ele quer, ele vai arrancar do meio dos céus toda a tristeza de coração e vai colocar em tuas mãos uma grande promessa na sua vida. E demais, assim ele mandou dizer para o povo de Israel. E todo mundo parando ouvir Isaías aí dizendo: ele disse que ainda tu serás ministro, que ainda tu serás sacerdote. Isaías pregou e disse: ele falou forte em minha alma, que ainda tu serás um grande ministro, e ainda você será um grande sacerdote. A Bíblia diz que aquilo foi passando o tempo e se fez cumprir. Mas quando Deus me falou isso, o Espírito Santo de Deus me falou que muitos ainda não têm procurado em dar ouvido à voz do Espírito Santo do Senhor. E eu vi uma história muito comparada a esse texto. Eu vi uma história muito comparada a este momento. Que história é essa, pastor Luiz? A Bíblia nos fala uma história de Abraão. Quem é Abraão? Gênesis capítulo 17. A Bíblia diz que Abraão, ele tinha 75 anos de idade. Quantos anos o pastor disse? 75. Quantos anos o pastor disse? 75. Deus olha para Abraão e diz: Abraão, sai de sua tenda. Vou te fazer uma grande nação. Vou te fazer um homem próximo. Olha para o céu. Está vendo as estrelas? Conta ela, Senhor, não consigo. Assim será a sua descendência, a sua preta. Conta a areia. Não consigo contar as areias do chão. Assim será o que eu tenho como vitória a teu respeito. Mas a Bíblia diz em Gênesis capítulo 27 que Abraão estava com 100 anos. Em Gênesis capítulo 27, Deus começa a cumprir na vida de Abraão a promessa. Olha para o teu irmão, diga: meu irmão, Abraão esperou
75 anos. Me perdoa, Abraão esperou 35 anos para ver a promessa de Deus cumprir em tua vida. É mais ou menos assim. Eu disse a Abraão, vou te abençoar. E Abraão ficou lá, deleitando nas promessas do Senhor. Confia na voz do teu Deus. A Bíblia diz: confia no Senhor e prosperarei todo momento de minha vida. Quando eu aprendo a ouvir a voz de Deus, eu me torno uma pessoa possuidora, ou eu me torno uma pessoa conquistadora das promessas do Senhor. Eu não sei quanto tempo que tu está esperando, mas Abraão esperou 35 anos para ver o meu Deus, olhar para ele, irmão Claudinho, e cumprir promessa. Eu não sei o tempo que tu espera, cidadão da terra, escolhido que vai morar no céu. Eu não sei o tempo que tu espera. Eu não sei se a trombeta vão tocar, nós vamos estar no céu antes da promessa se cumprir. Mas eu sei que um dia ele virá para ajudar os seus e levar o teu filho para morar no céu. Eu não sei o que tu espera, mas a Bíblia diz: acreditado no vosso coração e saber que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre a nação. Deus vai cumprir promessa na tua vida, filho. Olha para o teu irmão, diga ele: não importa. Ele tem que ter fé. Diga para o teu irmão: não importa o tempo que tu está esperando. Diga para o teu irmão: coloca a mão no ombro dele. Ninguém gosta que coloca a mão no cabelo para não atrapalhar com o ciúmeiro do irmão ali, né? Do irmão que está do lado. Nós estamos tendo um cabelo muito bonito. Mas diga para o teu irmão que está do seu lado: coloca a mão no ombro dele, coloca a mão para frente do ombro dele e diga para ele: não importa o tempo que tu espera, pastor Lucas. O que importa é que você fez promessa na sua vida e ele vai cumprir todas elas. Quem acredita na glória a Deus, vai Jesus. Abra sua Bíblia comigo, livro de 1 de João, capítulo 3. Vamos ler um pouquinho de Bíblia. Livro de João, capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2. Quando eu não ouvir a voz de Deus, Deus cumpre promessa na minha vida. Mas quando eu não ouvir a voz de Deus, as promessas do Senhor não chegam ao meu respeito. Ah, irmão. Escolhido da promessa, não esconda da promessa do seu chamado. Diga, irmão, não esconda da promessa do teu chamado. Cada um de nós temos um chamado. Muitas vezes nós escondemos o chamado de Deus para conosco. Quem achou, diga glória a Jesus. Veja quão grande é o amor e nos concedeu o Pai que fossamos chamados filhos de Deus, e somos mesmo o seu filho. O mundo não nos conhece, porque não conhece o céu. Amados, agora somos filhos de um Deus, e ainda não manifestou o que há nos manifestar a ser. Mas sabemos que quando Ele manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como nos seremos um vencedor. Acho que tu não entendeu até agora, crente. Como eu não escondo do promessa do chamado de Deus, quando eu não coloco o meu chamado, irmão, missionária Angelina, quando eu não pego o meu chamado e coloco ele atrás de uma escrivaninha,